bênção estarmos aqui na casa do Senhor, amém? Nessa noite eu quero estar falando sobre metamorfose, que nada mais é do que uma mudança completa de forma, de natureza, de estrutura, de transformação, de transmutação. É a mudança de algo em uma coisa totalmente diferente, né? Então, acho que um dos exemplos mais claros que nós temos aí na natureza é a transformação da lagarta numa borboleta. Então, nós vemos que não tem como você identificar, né, que aquilo que, de repente, saiu tão belo, né, com aquelas cores tão maravilhosas, um dia esteve ali se arrastando, né, de uma forma até que, se você vê-la, você não tem um receio de tocar, de fazer qualquer coisa. E, então, a nossa caminhada também ela é rodeada de mudanças, de transformação. Então, essas mudanças, às vezes, são necessárias para a nossa própria evolução. E na palavra do Senhor, né, aliás, antes de ler a palavra, eu peguei aqui um comentário de Martim Lutero, que ele diz, olha, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias, né? E, então, quer dizer, ele está falando aqui sobre essa questão da mudança, que para nós, muitas vezes, ela não é uma mudança tão tranquila, né? Não é tão fácil, às vezes, você atingir essa nova capacidade e estrutura que Deus tem preparado para nós. Em 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Efésios 4, de 22 a 24, diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Romanos 7,17. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então nós vemos aqui o próprio apóstolo Paulo falando da dificuldade, né, dele poder agora ter essa mudança. A mudança de Saulo para Paulo não foi só uma questão de nome. Ele teve que mudar toda a sua condição de vida, porque ele era um perseguidor da igreja. E agora, depois de ter um encontro com Jesus, ele passou a ser um dos perseguidos. Então mudou tudo. E aqui ele fala da dificuldade que ele tem, porque o bem que ele quer fazer agora, diante dessa nova condição de vida, ele não consegue com facilidade realizar. Então, ele fala desse problema. Então, nós temos hoje que entender que Deus tem para nós algo, para nós vivermos uma novidade. Em Romanos 6,6 diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Colossenses 3,8, mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A nossa conversão, a nossa entrega ao Senhor, ela vem nos trazer uma condição de sermos diferentes. Não tem como falar que você se entregou e que você se converteu, tanto é que o termo converter é justamente essa mudança, de você estar indo num determinado sentido e de repente você se converte. Você agora sai daquela situação, sai daqueles comportamentos para poder viver algo novo que Deus estabelece. E o Senhor então está nos chamando a termos uma condição de continuidade. Porque muitas vezes nós observamos essa dificuldade de nós nos mantermos dentro do propósito que Deus estabeleceu.
E por isso muitos retrocedem, muitos voltam atrás, ou muitos ainda ficam nessa condição: não, eu ainda tenho alguns comportamentos que eu não consegui abrir mão, que eu não consegui deixar de praticar. E o Senhor, Ele quer que você entenda que a transformação que Ele tem para a tua vida, ela é completa, ela é plena. Não tem como sermos meio cristãos, não tem como sermos meio crentes, meio, né? Nós temos que entender que aquilo que nós fizemos, a entrega que nós realmente temos que fazer e que Ele espera de nós, é que entreguemos a nossa vida por completo, que sejamos transformados por completo, para viver aquilo que Ele tem para nós. Nós vemos que depois que a borboleta se transforma, ela nunca mais volta a ser largada. Então, em nome de Jesus, que nós nunca mais venhamos a retroceder, mas que avancemos sempre para o propósito na qual o Senhor nos alcançou, para sermos vencedores em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, para nós começarmos então a palavra, amém? Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, porque eu sei que o Senhor é fiel e eu sei que o Senhor tem hoje um propósito de levantar um grande exército, Pai, um exército poderoso, cheio da Tua graça, poder e autoridade. Por isso vem hoje, Senhor Deus, completar essa boa obra em nossas vidas. Nós estamos aqui com resistência zero ao Teu mover, Senhor. Ministra os nossos corações, transforma-nos, Pai. Oh, que nós possamos ter a nossa mente renovada, para que nós possamos viver intensamente a Tua vontade. Por isso eu te peço, Senhor, usa-me nesta noite, para que a Tua glória seja derramada e manifesta neste lugar. Eu quero clamar, Espírito Santo, quebra toda oposição a ela. Que caia por terra agora todo o cansaço, toda a divagação na mente, toda a preocupação com o amanhã. Que estejamos aqui, Senhor Deus, realmente com os nossos olhos fitos em Ti, certos que o Senhor proverá tudo o que nós precisamos. E por isso eu quero Te agradecer e Te louvar em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Amém? Nós vemos que o mundo está mudando com uma velocidade surpreendente. Quantas coisas que vemos hoje e imaginávamos inconcebível há alguns anos atrás. Quantas coisas que nós de repente hoje lidamos, né? Eu vejo o que está em pauta aí, essa questão da maternidade aí, dessa boneca, né? Da bebê reborn aí, né? Das pessoas quererem ir na maternidade, de fazerem compra. Desculpa, mas não parece coisa de louco? Né? Já tinha algumas pessoas que, né, que ficam assim com o cachorrinho, já fica aquele, vem cá mamãe, vem aqui, não, e o cachorro fica e pega no colo e leva isso e gasta tudo no pet. Já é uma coisa assim que, se de repente for exacerbada, já sai da condição comum. Mas nós estamos vendo coisas que nós nunca imaginávamos que nós teríamos que lidar. E essas transformações atingiram várias esferas, sejam elas políticas, morais, disciplinares, na ciência, nos relacionamentos interpessoais, nos gêneros sexuais e daí por diante. Então, um grande desafio é nós nos adequarmos a tudo isso, ou seja, nós não podemos continuar sendo os mesmos e pensarmos como pensávamos anteriormente. Nós precisamos agir de uma maneira diferenciada. Precisamos nos transformar, e nós precisamos de uma metamorfose, nós precisamos de uma transformação, para que nós não sejamos tragados por nenhum tipo de astúcia do inimigo, que nós possamos ser vencedores em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. 1 Samuel 16, versículo 12 e 13 nos diz: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Capítulo 17, versículo 42, também de 1 Samuel. Capítulo 17, versículo 42 a 44, nos diz: quando o filisteu, olhando o filisteu e vendo a Davi,
o desprezou porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Amém? Então nós vemos aqui que Davi, ele foi escolhido para poder substituir Saul, que então, por ter errado, perdeu aquela característica de ungido. E agora nós vemos ele sendo ungido ali. Nós sabemos que o próprio Samuel, ao ver os seus irmãos com um porte maior, né, com um porte de guerreiros, achou que seria um deles, mas o Senhor falou: não é esse. E de repente, Davi entra, fala que jovem, ruivo, de boa aparência, e que iria ter que substituir o primeiro rei de Israel, que foi escolhido justamente porque ele era alto, forte. Então agora, como que o Saul seria substituído por alguém com uma aparência tão inofensiva? Quando ele chegou diante de Golias, ele riu dele. Falou: ué, estou pedindo um guerreiro, um homem para lutar comigo, me enviam esse garoto. Ele começou a zombar, porque ele viu que Davi não poderia, naquele instante, oferecer nenhum tipo de ameaça. Como que Davi poderia se sentar ao trono? Como que Davi poderia governar um país se a própria aparência dele não favorecia? Então nós vemos que ele poderia até esteticamente representar o país, talvez por sua beleza, mas Deus não o ungiu para ser um figurante. Deus o escolheu para ser um guerreiro. E por isso, ele fala que ele apossou de Davi. Fala que o Espírito Santo se apossou dele. E então ele começou, e ele precisava, durante a sua caminhada, adquirir novas características, novas condutas, novos posicionamentos. Ele precisava ser um homem. Ele precisava agora sofrer uma metamorfose. Ele precisava então ter uma característica que pudesse dar a ele condições de enfrentar os seus desafios futuros. Porque daquela forma que ele estava, não seria possível. Então nós vemos aqui que a primeira condição foi justamente se entregar à vontade do Senhor. A primeira mudança que Deus quer fazer é que você se entregue, que você permita que Ele tome posse da tua vida. Que o Espírito Santo te domine, a ponto de você, como num rio, que você não consegue tocar o fundo, que você muitas vezes, diante da correnteza, a única coisa que você tem que fazer é se permitir ser levado, ser conduzido. Eu lembro uma vez que eu estava com um amigo ali na praia de Camburi, em São Sebastião, e nós fomos nadar, e lá tem várias placas avisando que existem buracos, lugares fundos e tal, mas nós estávamos nadando, tranquilo, e nós passamos por trás dos avisos e fomos. Só que esse meu amigo, ele de repente foi afundar para poder, se cansou, foi afundar para poder ver se dava pé, e quando ele subiu, ele já subiu já desesperado, porque ele achou que ele iria se afogar, né? Aliás, ele estava se afogando. E naquela hora eu falei: cara, a única coisa que você tem que fazer agora é descansar, relaxa. Falei: começa a boiar aí. Não, mas a correnteza está levando a gente. Falei: bicho, é melhor a correnteza nos levar do que agora nós não saímos daqui. E nós ficamos realmente ali, olhando para o alto, esperando que recuperássemos as forças, e depois nós íamos, nadava um pouquinho, depois voltava, nadava um pouquinho, depois voltava, a correnteza puxava de novo para trás. Aí uma hora, as pessoas que viram até a dificuldade que estava enfrentando ali, veio o salva-vidas ali e o retirou da água e tal. Mas a questão é o seguinte, que a gente ali naquele momento não tinha controle de nada. E às vezes nós queremos ter ainda
que entregamos, falamos, não, eu entreguei minha vida para Jesus. Mas por que dominamos tantas coisas ainda? Por que ainda tomamos a frente de tantas situações e de tantas circunstâncias? Porque já colocamos na agenda o que vamos fazer amanhã. Porque, na verdade, eu devo falar, se o Senhor me conduzir, se o Senhor quiser, eu farei isso ou aquilo. Ou, Senhor, eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer. Eu preciso que o Senhor me direcione. Então nós vemos aqui Davi sendo tomado pelo Senhor. E no capítulo 17, versículo 31 de 1 Samuel, voltando um pouquinho naquele que nós estávamos lendo, no mesmo capítulo aqui, 1 Samuel 17, de 31 a 40, nos diz: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou também o leão como o urso. Matou o leão tanto como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs num alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém? Então nós vemos que Davi, ele soube o que estava acontecendo, do desafio e da guerra que estava sendo proposta contra o povo judeu, pelos filisteus. Ele então vai e se oferece a enfrentar Golias. E nós vemos que ninguém acreditava. Saul falou: você não pode enfrentá-lo. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Como que você vai enfrentar esse gigante? Mas Davi, ele tinha uma história. Ele falou: eu já matei o leão e o urso. Deus sempre vai trabalhar e vai fazer com que a transformação que Ele tenha para as nossas vidas seja simplesmente amparada por as nossas experiências e por aquilo que já construímos. O que nós passamos pela nossa vida, de coisas boas, de coisas ruins, elas hoje nos amparam para que nós possamos caminhar e construir algo novo que Deus tem. Não vai partir do zero, vai partir daquilo que você já tem como um conhecimento. Aqui, às vezes você já vai para uma situação que você passou por situações tão ruins, que você agora já sabe como lidar quando situações ruins se apresentam. Você já sabe como se comportar. Então Deus vai começar a te usar. Então Davi falou: não, eu tenho experiência. Eu sei como enfrentar, eu sei como lutar. E não importa o tamanho do meu adversário, eu sei que eu posso enfrentá-lo. E assim ele foi. E uma coisa interessante é que Saul então falou: não, então para você lutar você tem que usar a armadura. Porque você não pode enfrentar esse homem de qualquer jeito. Só que a armadura não era uma mudança. Era tentar fazer com que Davi se ajustasse em algo que não foi feito para ele. Era tão interessante que Saul falou: vai com a minha armadura. Se fosse a armadura o problema, por que ele não pôs e foi enfrentar o Golias? Mas ele não queria. Mas ele queria que Davi usasse. Da mesma maneira, muitas vezes nós queremos ajustar as nossas vidas
e queremos que vestir algo que não foi feito para nós. Não, aquela pessoa, aquele influencer, aquela pessoa está falando de cursos, de que ele alcançou sucesso, como ele ficou rico, como ele ficou milionário, para eu poder fazer ali, vou fazer um curso rápido com ele ali, e eu vou pegar todos os toques, ele vai me dar o pulo do gato, para que eu possa me tornar um milionário tal. Pode ter dado certo para ele, mas talvez aquilo não foi feito para você. Às vezes nós queremos, não, eu tenho que me vestir dessa maneira, eu tenho que ter tal comportamento, eu tenho que ter tais coisas para que eu possa ter o sucesso, porque fulano de tal tem, então se eu tiver, eu também vou ser assim como ele. Queridos, peça para que o Senhor te direcione. Porque nem sempre algo que você vê naquilo que as pessoas fazem, que parece ser o sucesso, é algo que Deus desenhou para que você alcance a bênção que Ele tem sobre a tua vida. Então eu não preciso de modelos, eu não preciso copiar, eu não preciso ficar aí me espelhando naquilo que os outros fazem. Eu preciso da direção do Senhor. Davi pegou ali o seu alforje, foi lá, pegou as suas pedrinhas, pegou a sua funda, ele falou, é melhor eu lidar com aquilo que eu conheço, do que eu pegar algo que eu não manjo, que eu não sei, não faço ideia de como fazer. E ele foi então enfrentar o gigante com aquilo que ele tinha. E em nome de Jesus, não menospreze aquilo que Deus começou a trabalhar na tua vida. Não menospreze os pequenos começos. Não menospreze, mas porque eu fui um empresário, eu quebrei, eu não dei certo. Não menospreze, porque a experiência que você adquiriu vai te capacitar a viver coisas poderosas lá na frente, e certamente você já agora está avisado. Você já tem a experiência, né? Gato escaldado, né? Agora você vai ficar esperto. Mas eu confiei tanto, eu fiz a sociedade com quem não devia, eu tomei, né? Você vai tendo, né? Não, eu estava aqui carente, então eu me entreguei para a primeira pessoa que falou que me amava e tal, e quebrei a cara. Então agora você já sabe o que fazer e o que não fazer. E certamente nessa nova condição, nessa nova viagem que Deus está te propondo, você vai saber que tem que apertar os cintos e confiar, e saber que Ele vai te levar no lugar da bênção em nome de Jesus. Davi então se abriu, ele saiu daquela condição e ele fugiu dos padrões humanos, ele saiu dos padrões e dos métodos repetitivos que deram certo para Saul, porque na verdade, se Saul fosse uma referência, ele continuava com a unção que ele havia perdido. Ele entendeu, eu não posso ir no papo desse cara. Ele é rei, tudo bem, ele é tal, mas ele já perdeu a unção. Ele perdeu algo que é a presença de Deus. Então, toma cuidado. Em quem você tem tentado se espelhar? Quem tem sido a sua referência para que você tome as suas atitudes? Porque tem algumas pessoas que se preocupam estritamente com os resultados e não importa quais sejam os métodos aplicados. Mas, queridos, nós não somos como todo mundo. Nós somos santos. Porque santo quer dizer separado. Então não adianta, nós não vamos conseguir fazer como os outros fazem. Tem pessoas que, né, o casamento, ele acha que o casamento, não, nós precisamos apimentar a relação, nós precisamos, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que hoje tem pessoas que precisam sempre de alguma situação para poder se manter, e acabam abrindo mão da santidade da relação. Acabam de repente perdendo a essência do companheirismo e daquilo que Deus estabeleceu. E Deus quer trazer uma transformação hoje, aonde a única condição necessária para sermos vitoriosos e restaurarmos aquilo que não está dando certo na nossa relação, seja o Senhor.
porque há solução. Há solução. Ele pode nos ensinar todas as coisas, porque Ele nos colocou num caminho de vitória. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 46, aqui diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas, às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Nós vemos aqui Davi, ele se posicionou, e ele começou então a entender que a vitória que ele tinha que enfrentar, e a vitória que ele tinha que adquirir, não se bastaria simplesmente na sua condição física, visual, ou na sua capacidade intelectual, mas ele sabia que agora ele dependia do Senhor. Então ele agora começa o quê? A profetizar o que ele iria viver. Ele ora para Golias e fala: olha, eu vou te enfrentar, eu vou cortar a tua cabeça, e a tua carne eu vou entregar para as bestas da terra. O Senhor está nos chamando hoje para que nós venhamos a usar a palavra da nossa boca para que nós possamos abençoar o nosso próprio futuro. Que muitas vezes nós começamos a falar: não vai dar certo. Olhamos para os nossos filhos e falamos: esse menino não tem jeito. Começamos a falar: olha, meu casamento já era. Eu não vou conseguir prosperar, não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir ser curado. Mas Davi falou: não, eu vou vencer esse gigante, ainda que toda a situação ao meu redor seja desfavorável. Não é por aquilo que eu vejo, mas é por aquilo que eu creio. E eu creio que eu vou vencer. Então hoje, maridos, orem pelas suas esposas, declare sobre ela a tua bênção, esposa, sobre o teu marido, não importa em que situação ele possa estar, sobre os teus filhos, filhos, orem pelos seus pais, pais, orem pelos seus filhos, libere palavras de bênção, libere palavras de construção, olhe para os teus desafios e declare: eu irei te derrotar, eu irei vencer, eu irei prosperar, as portas se abrirão, não haverá impossível no meu caminho, porque eu sei que aquele que me chamou para a batalha é fiel. Eu sirvo ao Senhor dos exércitos, e Ele vai à minha frente, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh! Ao se deparar com uma estrutura aparentemente inferior, Davi optou em crer na unção que estava sobre si e profetizou aquilo que poderia acontecer. Deus, Ele ungiu Davi. Unção é uma qualificação especial que Deus derrama para que nós possamos fazer a sua obra. Então Ele nos habilita, Ele nos prepara, essa unção nos dá, né, a credencial para que nós venhamos a fazer a sua obra. Então há um óleo sobre as nossas cabeças, há uma unção que nos capacita e nos fortalece para nós irmos adiante. Davi então, ele creu que aquela unção que ele havia recebido era suficiente para ele ir adiante, e aquilo não iria paralisá-lo. E é interessante que a transformação, ela é algo contínuo, porque quem se conforma com o período que vive está fadado ao fracasso. Sejam eles momentos bons, sejam eles momentos ruins, Deus quer que nós estejamos sempre em movimento, sempre avançando, porque às vezes nós achamos que não, assim, ó, está melhor do que nada, está melhor do que um ano atrás, então está bom. Deus quer que você continue indo à frente. Deus quer que você seja um verdadeiro inconformado, que hoje você mude, que hoje você entenda: olha, Deus tem mais. Deus quer que você atinja os lugares altos.
Davi, ele poderia derrotar Golias e falar, legal, encerrei a minha carreira. Mas ele continuou, porque ele sabia que tinha uma unção que o levaria mais distante. Em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram eles a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê somente filho, valente e guerreie as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Então nós vemos que Davi trazia o temor através da unção e a autoridade que estava sobre ele. Agora, a aparência poderia até continuar a mesma, mas o que estava nele já começava a mostrar que ele tinha uma autoridade e um poder muito maior do que aqueles que as pessoas esperavam que qualquer outro tivesse. Saul reconheceu que Davi tinha uma unção, e ele ficou com tanto medo que ele começou a mandar Davi para longe. Ele começou a botar Davi na frente dos guerreiros das guerras que apareceram. Ele falou: vai Davi, vai na frente. Daí ele pensando, falou assim: Davi vai cair morto, e acabou. Só que em tudo Davi vencia. Às vezes a unção que nós carregamos incomoda. As pessoas falam: olha, essa pessoa tem uma coisa que me incomoda. Como que ele pode ter tanta paciência? Como que eu posso fazer tanto mal e essa pessoa ainda me abençoar? Quando ele pode continuar sorrindo, ainda com toda essa situação na sua vida? As pessoas se incomodam, ficam incomodadas. Então nós vemos aqui Davi fazendo a obra, ele continuando, e as pessoas de repente reconhecendo que sobre ele havia algo diferente, e as pessoas começando a admirar por causa das suas vitórias. E Saul cada vez mais incomodado. A unção que está sobre a tua vida vai incomodar. Vai incomodar. Não se espante. Ai, mas não sei por que a pessoa me olha torto, eu não sei por que me fizeram tanto mal. Que nessa transformação você não seja tão ingênuo e saiba que a presença de Deus nas nossas vidas vai sempre gerar naqueles que de repente estão nas trevas um incômodo, porque as trevas não combinam com a luz. Não tem como. Uma pessoa que faz todo tipo de falcatrua para prosperar, ver você prosperando sem fazer nada de errado. Não tem como. Davi, então, ele se posiciona. E ele não precisa se defender, ele nem precisa ficar preocupado. Olha, será que Saul está me perseguindo? Será que Saul quer o meu mal? Ele não se importava com isso, ele fazia o que vinha à mão e prosperava. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus: tudo que te vier à mão vai prosperar em nome de Jesus. Até aquilo que for dado com uma intenção maligna de te prejudicar, toda maldição vai ser revertida em bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
É para deixar o infeliz com taquicardia, né? O cara vai ter que gastar dinheiro com um médico, vai ter que ver a pressão arterial, vai ter que ver como é que você está tão nervoso. É porque tem um crente ali que misericórdia, eu faço, e o cara não, né? Saia desse momento de loucura, de depressão, de angústia. Ai, meu chefe, ai, meu sócio, ai, meus adversários, ai, os meus concorrentes. Você tem a glória e a bênção de Deus sobre a tua vida. Vá nessa tua força e vença em nome de Jesus, amém? No capítulo 22 de 1 Samuel, versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos em sua casa e o seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Trouxe-lhes perante o rei de Moabe, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Ereque. Amém? Davi, você pode ver que estava dando tudo certo. Matou Golias, todo mundo cantava ao seu respeito. Ele era um cara conhecido, ele era um cara que estava agora com 1000 likes ali, estava tudo tranquilo, tudo dando certo para ele. De repente agora ele é perseguido por Saul por causa do seu sucesso. Saul não se conforma e fala: não, eu tenho que matar esse cara. E agora Davi, que estava dando tudo certo, tem que se esconder numa caverna. Davi, que morava no palácio, teve que fugir e teve que ir para uma caverna. Às vezes, nós não estamos conseguindo lidar com as nossas perdas. Às vezes a situação nos levou a um lugar onde nós tivemos uma regredida, seja ela financeira, seja ela profissional. As coisas de repente não avançaram, o contrário, nós às vezes voltamos ou até regredimos para um lugar que nós nunca tivemos, de tão ruim que ele é. Mas naquele lugar, representava um lugar de refúgio, um lugar seguro, um lugar de tratamento na vida de Davi. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso ter esse entendimento que nesse momento ruim, Deus está trabalhando para que eu me torne alguém resiliente. Deus está trabalhando para que eu possa ser alguém que possa realmente vencer obstáculos. Deus quer que eu, de repente, chegue num lugar alto e eu não seja uma pessoa rasa, uma pessoa vazia, mas seja uma pessoa coberta de experiências, de que a minha estrutura, ela não foi construída numa condição de areia, mas foi sobre a rocha. Eu tenho um firme fundamento, e aonde eu chegar, ninguém irá me tirar dali. Ele chega numa caverna, completamente abatido e destruído, e ali ele encontra homens amargurados de espírito e endividados. Puxa, que companhia. Mas ele se tornou líder deles. No pior dos piores momentos de Davi, ele ainda tinha para poder abençoar. Ele ainda tinha para poder liderar. Ele ainda tinha para, naquela situação, poder buscar direções. Eu vou levar meus pais ali para o reino de Moabe, vou colocá-los ali seguros, ele conseguiu ainda articular e fazer com que, naquele momento, as decisões ainda fossem acertadas. Por isso, em nome de Jesus Cristo, creia
que Deus tem um lugar seguro. Davi havia vivido um momento de glória, estava com o povo, estava bem, estava tudo bom, estava tudo maravilhoso, mas no momento da crise e da dificuldade, aprenda a se manter de pé, aprenda a manter a tua fé nivelada, inabalável, crendo que a palavra dele ainda não se cumpriu, e você está no processo. Davi poderia estar falando: olha aqui, eu recebi uma unção para ser rei, e olha onde eu estou. Mas aquele lugar fazia parte do tratamento para que ele pudesse chegar até o lugar que ele precisava chegar. Então nada é perdido. E desta situação, e desta luta, e desta guerra, você vai ter um testemunho poderoso para glorificar o nome do Senhor. Nós vemos que Davi tinha uma unção e não era rei, e o rei não tinha unção. Nós vamos ter que lidar sempre com pessoas que de repente vão ter uma condição e vão estar numa posição, e por mais bem-sucedidas que elas sejam, elas não têm o principal que nós temos, que é a unção e a presença de Deus. Sabe com quem você está falando? Pode falar, está falando com um filho abençoado de Deus. A pessoa pode: ah, mas olha aí, está quebrado, não tem isso, não tem aquilo. Bicho, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu fui transformado. E certamente, aquele que começou a boa obra na minha vida, vai completá-la em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu chegarei. Saul não aceitava essa situação. Ele reconhecia pelas vitórias de Davi que ele tinha uma unção, e ele sabia que logo Davi poderia chegar ao trono. A unção, ela tem que ser preservada em nossas vidas. Porque Saul, ele achava que ele precisava simplesmente mostrar às pessoas que ele era ungido. Davi nunca precisou fazer esse esforço, porque as pessoas reconheciam a unção sobre ele. Um dos grandes problemas é que a unção que nós temos, ela vem de Deus. E essa unção, ela é reconhecida de fora para dentro. As pessoas reconhecem que você tem unção. Agora, quando você tiver que mostrar para os outros que você é ungido, é porque essa unção lhe falta. Então, que você possa falar: Senhor, que o Senhor venha colocar esse óleo fresco na minha vida, que o Senhor venha me encher da tua presença, para que as pessoas reconheçam quem eu carrego. Que as pessoas vejam, Senhor, que o Senhor está comigo no meio desta guerra e desta batalha. Que o Senhor veja, que o Senhor me use, para que eu possa fazer a diferença. E em nome de Jesus, que eu nunca perca o óleo fresco sobre a minha cabeça. Saul perdeu a unção. Ficou só o óleo na cabeça. Ele perdeu a presença. E uma das piores coisas que pode acontecer na nossa transformação, diante de todas as experiências que nós tivemos com Deus, é perdermos a presença. É não termos a certeza que Ele está conosco e nos trará a vitória. É desesperador, muitas vezes, orar e não sentir nada. Clamar e falar: eu não estou sendo ouvido. Mas eu preciso me derramar aos pés dEle e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso hoje consertar o altar diante da tua presença. Eu preciso te pedir perdão. E eu preciso ser renovado em nome de Jesus.
Para encerrar, abra comigo a tua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12. Amém? São estes os que vieram a Davi a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram a Davi. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Versículo 8. Dos gaditas passaram-se para Davi da fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Versículo 13. Jeremias, o 10º, Maquibai, o 11º, esses dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá à fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco, porém se era para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus dos nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito de Amazai, cabeça de trinca, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés, alguns que passaram para Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes desses, depois de se aconselharem, o despediram, pois diziam: a custa da nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adma, Jonadab, Jediael, Micael, Josabade, Eliel, Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. Todos ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães de exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Davi, que no seu primeiro enfrentamento, foi zombado pelo seu adversário devido à sua estrutura e à sua estatura, agora tem a sua unção reconhecida, e se ajuntam a ele guerreiros valentes. E aqueles 400 homens que estavam com ele naquela caverna, amargurados e endividados, agora eram os seus valentes, os valentes de Davi. Aqueles homens, não só Davi, mas todos aqueles homens, passaram por essa metamorfose, por essa transformação. E o Davi, que antes até se zombava, agora era um nome a ser temido, porque o Senhor completou a obra sobre a vida dele. Nesta noite eu quero te falar que Deus tem uma transformação poderosa sobre você, que Ele veio para te transformar num guerreiro, numa guerreira valente, e fazer com que você ocupe lugares que você jamais imaginou que seria possível. Deus hoje te levanta como um marido que vai honrar a sua família, que vai honrar a tua esposa, que vai ter a admiração das pessoas através da unção que há sobre ti. Você será uma esposa que edificará a sua casa e fará com que os teus filhos sejam benditos sobre a terra. Deus está levantando empresários para serem vencedores. Deus está levantando aqui pessoas que irão fazer a diferença nas suas funções profissionais,
Deus está levantando aqui pessoas ungidas que irão atravessar fronteiras para anunciar a palavra do Senhor. Deus está levantando pessoas, missionários. Deus está renovando o óleo que foi derramado sobre você. Deus me fala de pessoas que foram ungidas para poder exercer o seu ministério, mas se decepcionaram. E você achou que foi um engano, que foi uma palavra que caiu por terra. Mas nesta noite o Senhor está renovando o óleo sobre a tua cabeça, porque Ele não te chamou para você ficar como espectador. Ele te chamou para ser um anunciador das boas novas. Ele te chamou a um povo que está aguardando que o seu líder se levante para que eles possam tomar posse da terra que Ele prometeu. É um tempo de renovação, é um tempo de renovo. Deus está trazendo um novo tempo sobre esta igreja. Ela está tomando uma metamorfose, não só no visual, mas há uma metamorfose através da unção, do poder, da unção apostólica, que nos moveremos, não ficaremos limitados à igreja local. Mas assim como Jesus fez com seus discípulos, Ele vai dar o id, e vocês irão para todo mundo anunciar a verdade e a palavra de Deus. Você irá ser um anunciador no teu trabalho. Você será um anunciador como um empresário através do sucesso da tua empresa. Vocês verão a glória de Deus, e em nome de Jesus, a cura do Senhor virá. E todo impossível e todo gigante cairá por terra, em nome de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui hoje para que Ele possa te transformar, para que hoje você possa ter a conclusão da sua metamorfose. Às vezes, como uma largata, nós podemos até estar no casulo, fazendo com que essa transformação se estabeleça. Mas talvez as nossas dificuldades sejam hoje um casulo tão firme, que nós não estamos conseguindo romper, para poder viver o novo que Deus tem para nós. Mas o Senhor hoje derrama essa unção sobre a tua vida para te fortalecer. Não haverá muralhas, não haverão portas, não haverão obstáculos que poderão te impedir de viver o novo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, comece a se despojar do velho homem, comece a lançar fora todos os comportamentos que te impedem de viver uma vida plena com Deus. Que todo sentimento de depressão, de tristeza, de derrota caia por terra agora. Que venha o novo de Deus. Que venha o novo de Deus. Se coloque de pé. Davi, ele adorava o Senhor com a sua harpa, e a glória do Senhor vinha. E em nome de Jesus, como alguém transformado do Senhor, você vai ser um adorador. Você vai ser aquele que vai atrair a glória e a presença do Senhor. Levante as tuas mãos, comece a adorar a Ele. Aleluia! Declare! Aleluia! Declare! Oh! Necessita mais de mim. Vamos, declare!
renovação. Peça para que Ele te renove hoje. Aleluia! Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tu, aleluia, vamos lá, novas criaturas, novos servos, novos maridos, novas esposas, novos filhos. Aleluia! Aleluia! Declare dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia! Tudo que há dentro de mim. Derrama a tua unção neste lugar, Senhor. Visita o teu povo com poder e grande glória. Traz, Senhor Deus, o renovo. Traz a cura. Traz a vitória. Oh, aleluia! Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor Deus, visita a tua igreja, visita o teu povo. Eu sei que o Senhor está levantando um grande exército para impactar, Senhor Deus, a cidade, para impactar, Senhor Deus, Sertãozinho, para impactar os lares, para poder fazer com que os teus filhos alcancem patamares, Senhor Deus, jamais sonhados ou imaginados, porque o Senhor está nos dando, Senhor Deus, a chave de governo. O Senhor está nos dando autoridade, Senhor, para determinarmos que o teu reino seja implantado neste lugar. Por isso, Senhor Deus, marca o teu povo. Profeticamente nós declaramos, Senhor, que somos vencedores. Profetizamos que somos curados. Profetizamos, Senhor Deus, que os tesouros dos céus estão abertos. E toda dificuldade financeira, toda assolação e miséria agora vai cair por terra, porque eu sei, Senhor, que nós prosperaremos em nome de Jesus. Que tudo que te causou vergonha vai cair por terra, porque no lugar da tua vergonha, Deus te dará dupla honra. Todos verão quem você carrega, porque você carrega a presença gloriosa do Senhor. Saia daqui para viver um novo tempo de oração, um novo tempo de busca da presença, um novo tempo de meditação na palavra, um novo tempo de sucesso. E assim como Josué, aonde colocares as mãos, prosperará. E aonde você colocar a planta do teu pé, o Senhor te dará por possessão, porque Ele está te levando para um novo nível e para um novo tempo. Tome posse, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Amém? Amém? Prontos para essa transformação? Glórias a Deus. Saia. Quando o velho homem quiser, empurra para baixo. Quando as dificuldades vierem e os velhos sentimentos de derrota, os velhos sentimentos de desistência, querer se fala não.
eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu vou chegar ao lugar que Deus me prometeu, em nome de Jesus, amém? Saia e vença, em nome de Jesus. E como Davi, profetize suas bênçãos, profetize sobre os teus inimigos. Saia daqui e já profetize sobre a tua semana. Já declare que será uma semana poderosamente abençoada, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor incline o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor eleve o seu rosto e lhe traga a paz. Saia daqui para viver uma semana poderosamente abençoada. Saia daqui para poder realmente, como Davi, ter o seu rosto como de leão, aonde os inimigos temerão. Saia daqui como um ungido, como uma ungida, que a presença e a glória do Senhor será percebida, e as pessoas virão até ti, para receber daquilo que há sobre a tua vida. Eu profetizo que a tua família experimentará um poderoso mover de restauração e de resgate. Você verá os teus amados, aqueles que você jamais imaginou que poderiam se curvar ao Senhor, rendidos e adorando ao Pai. Se prepare para um tempo de mudança poderoso, porque é isso que Deus fará. E eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Vá em paz, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Uma boa semana, Deus os abençoe. Estaremos ali nos despedindo de vocês. Vão com Deus.